Oi, gente, que prazer estar com vocês mais uma vez, poder gravar esse vídeo, sintetizar as minhas impressões, as coisas que eu pude observar com o meu estudo do Vem Segue-me. E eu vou te contar que às vezes é tão difícil, porque tem tanta coisa que me chama a atenção. E essa designação em si ela é tão especial, porque ela mostra um período crucial, um período tão difícil, tão sangrento, de tanta dor, de tanta tristeza. Mas eu não poderia falar desse período sem falar sobre esse profeta que é tão conhecido para nós, que é Mórmon. Mórmon escreveu este livro de Mórmon, que está dentro do livro de Mórmon. É um livro dentro de outro livro. E é tão especial porque a gente aprende aqui porque que o livro de Mórmon ganhou o nome, livro de Mórmon, porque na verdade Mórmon deu esse nome. Ele diz no capítulo 1, e agora eu, Mórmon, faço um registro das coisas que vi e ouvi, e chamo livro de Mórmon. Olha só, ele faz um registro, ele foi aquela pessoa que foi escolhido, que teve essa incumbência de cuidar, de preservar, de resumir, de fazer pontes entre um livro e outro, de escrever. Extremamente importante. E aí a gente precisa lembrar, até porque o nome da igreja acabou sendo confundido com o livro, né, que nós acreditamos que é o livro de Mórmon, por conta desse profeta, que nós temos um apreço imenso. Como disse o presidente Hinckley, é um privilégio sabermos que Mórmon foi um profeta tão digno que muitos até nos associam a ele, e que Mórmon significa muito bom. Ou como disse o presidente Nelson, né, que quando a gente enfatiza que o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é porque é a igreja dele. A gente não tira a importância de Mórmon, desse profeta, na história da igreja. E a importância que tem para nós, para que os registros, o livro de Mórmon, chegasse a nós nos nossos dias. Mas a gente precisa lembrar que a igreja é do Salvador. Mas aqui era só um contexto para a gente entender como é que o livro de Mórmon acabou tendo esse nome. É muito interessante porque Amaron, ele deixou Mórmon encarregado desses registros. E a gente pode já começar pensando sobre algumas das qualidades que tinha esse profeta, porque ele recebeu essa incumbência quando ele tinha 10 anos de idade. Imagina, a gente fica pensando uma criança de 10 anos de idade, que tipo de responsabilidade eu posso dar a uma criança de 10 anos? E olha só, no versículo 2 diz, e em torno da época em que Amaron ocultou os registros para o Senhor, a gente sabe que Amaron foi lá e ocultou, escondeu em uma colina, ele veio até mim quando eu tinha uns 10 anos de idade e começava a ser educado segundo os conhecimentos do meu povo. E o que Amaron falou para Mórmon? Vejo que és um menino sério e de percepção rápida. Gente, eu fiquei pensando, um menino sério. O que seria um menino sério? Será que ele não brincava? Será que ele não ria? Acredito que ele fazia tudo isso. Mas ele via nele um menino especial. Um menino que tinha responsabilidade. Um menino que compreendia as coisas sagradas. E ele usa um outro adjetivo, percepção rápida. O que seria essa percepção rápida? Eu gostei muito de um dos discursos de indicação da nossa designação do Vem Segue-me, que é do Elder Bednar, que fala sobre percepção rápida. E ele diz que nós recebemos muitos dons, e que há muitos dons. Desde o dom de... Ele diz assim, né, que o Elder Ashton destacou o dom de perguntar, o dom de escutar, de ouvir, de seguir a voz mansa e delicada, de ser capaz de chorar, de evitar contendas, de ser agradável, de evitar vãs repetições, de buscar coisas justas, de procurar a orientação de Deus, de ser um discípulo, de preocupar-se com as pessoas, de ser capaz de ponderar, de prestar um testemunho vigoroso, de receber o Espírito Santo. Mas aí ele diz que ele vai falar sobre um outro dom,
que é muito pouco comentado, que é o dom da percepção rápida. Ele diz que esse dom Mormon tinha, e que é um dom que está ao alcance de todos nós, e que essa percepção rápida, ela vai nos ajudar a obedecer, a observar e obedecer. Ele diz assim, a percepção rápida refere-se à capacidade de observar, ou seja, de compreender prontamente. Ter uma percepção rápida pode significar ver, ouvir ou notar. Ou seja, quando você tem uma percepção rápida, você vai ver e você vai obedecer. Essa percepção rápida, ela está muito ligada ao Espírito Santo. A perceber o Espírito Santo, os sussurros do Espírito Santo na sua vida. E está pronto para atender esses sussurros do Espírito. E eu fiquei pensando como esse dom ele é importante na nossa vida, para perceber o mal que se aproxima, ou para perceber o bem que nós podemos fazer. A percepção, ela é um dom divino. E essa percepção rápida, gente, pode mudar tudo, pode mudar o curso da nossa vida e da nossa história. E eu fiquei pensando em que momento na minha vida eu tive percepção rápida. Lembrei de algumas ocasiões, mas eu vou compartilhar uma. Quando eu fui para a missão, em maio. Acabei perdendo aquele semestre da universidade e no final uma amiga ficou fazendo trancamentos para mim. Acabei tendo que ser reprovada aquele semestre todo por nota e por falta, porque as federais não admitiam um trancamento por mais de 1 ano e meio. Essas coisas. Aí quando a minha filha decidiu que queria fazer uma missão, eu pensei, isso não vai acontecer com ela, de sair no meio de um semestre, de perder um semestre na universidade. Eu vou planejar com ela de tal maneira que, ela vá no meio do ano, ela faz aniversário em fevereiro, então ela vai em julho e quando ela voltar, ela vai voltar exatamente no tempo certo. Ela volta em dezembro, as aulas começam em janeiro, fevereiro, ela não perde nenhum semestre. Então ela precisava usar aparelho nos dentes, levei no médico e calculamos o tempo que precisava retirar o aparelho. Fizemos tudo, sentamos e já planejando. Você vai fazer 1 ano de universidade ou 1 ano e meio antes de ir para a missão. Ela fazia direito na época, quando você voltar vai ficar faltando só 3 anos e meio. Sabe aquela coisa que a gente faz ali quando a gente senta e planeja a vida de metas de curto prazo, de longo prazo, aquele planejamento estratégico todo? Exatamente isso nós fizemos. Pois bem, e aí foi anunciado que nós teríamos uma visita muito especial na nossa estaca, que era o Helder Anderson. E ele viria e daria um discurso para os membros da estaca Osasco. E eu lembro que naquele domingo, enquanto eu estava sentada assistindo o discurso, eu fui profundamente tocada por suas experiências, quando ele contava da sua missão, como presidente de missão na França. E eu senti claramente, por que sua filha precisa esperar para a missão em julho? Ela tem que começar a se preparar agora, enviar os papéis agora. Isso era finalzinho de agosto, mais ou menos, gente. Ela ia fazer aniversário em fevereiro do ano seguinte. E aquela sensação foi tão forte. Aquele sentimento, durante todo o discurso, ela não tem que ficar esperando. Ela precisa mandar rápido. Tá bom. Voltei para casa e aquele sentimento me incomodava. E eu senti o que deveria fazer, mas a minha percepção ali, do entendimento do que devia fazer, mas eu não estava sendo rápida em ouvir aquele sentimento. Eu dizia, não, isso é coisa da minha cabeça, nós já planejamos tudo. Não, olha só, ela vai impactar o semestre, vai impactar talvez o aparelho, os dentes. Não, vamos ser racionais. Passaram-se 2 semanas, o sentimento voltou. Um domingo à tarde, eu e meu marido, a gente foi tirar ali um cochilo e eu não conseguia dormir. E o meu marido era uma pessoa que tinha uma percepção rápida. Ele sempre
percebia as coisas. Às vezes ele chegava em casa e dizia, olha, amanhã eu preciso levar o irmão tal no hospital, fazer tal coisa. Eu dizia, mas o irmão tal vai ser operado? Como assim? Como você sabe disso? Eu não vi ninguém comentar. Não, eu conversei com ele e senti que alguma coisa não estava bem, ele não tem quem leve. Ou às vezes ele ia para o supermercado, eu ajudei a irmã tal, paguei as compras dela. Eu disse, mas a irmã tal mora numa casa linda. Não, eles estão passando por uma situação super difícil. Mas ela te disse, como é que você percebeu? Não, eu vi o filho, a maneira como ele conversava com ela e como ele pedia as coisas no supermercado, ela dizia que não podia comprar. Então ele foi lá e pagou as compras. Ele tinha uma percepção assim, que ele olhava e ele já sabia o que acontecia. E nesse dia, eu me virando, ele disse, o que é que está acontecendo? O que é que está incomodando você? E eu disse para ele, o que está me incomodando é que eu senti que não precisava ficar esperando para minha filha terminar mais um semestre na universidade, ou para mandar um chamado e ela ir só em julho do ano que vem. E ele disse para mim, mas eu sempre achei isso. E eu disse, sempre? Ele fez sim. Você precisa obedecer e fazer rápido. É o reino de Deus em primeiro lugar. Mas eu não quis interferir numa decisão sua e da sua filha. Então, rapidamente, eu levantei da cama e fui até o quarto da minha filha, que curiosamente também não conseguia dormir. E quando eu cheguei no quarto dela, eu disse, preciso falar com você. E ela disse, eu também. E aí, quando eu cheguei, comecei a falar dos meus sentimentos. E ela disse, mãe, eu senti a mesma coisa. Eu senti que eu não preciso ficar esperando. Eu vou fazer aniversário em fevereiro, então a gente pode mandar o chamado antes. E aí, naquele dia, nós mudamos tudo. Nós mudamos tudo. Começamos a marcar os médicos. Em um mês, nós preparamos todos os exames. E eu lembro quando preparamos todos os exames e os papéis prontos. Isso era setembro. E nós fomos aí... Ela passou por todas as etapas, entrevistas. Quando estava tudo pronto, que eu fui procurar o presidente de Estaca, que nós fomos entregar os papéis, ele disse, irmã Rosângela, mas veja bem, a gente manda o chamado com 3 meses antes, que são 90 dias. E nesse caso, ainda faltam mais de 120 dias, mais de 4 meses. E aí ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos esperar para quando fizer 120 dias. E aí eu posso mandar o chamado como uma exceção, como um caminho mais rápido. E ele fez isso. Ele mandou quando faltavam 4 meses para o aniversário dela, com 120 dias dos 19 anos, ele conseguiu enviar o chamado. E depois ele me ligou e disse, Rosângela, 3 dias depois, o chamado dela já foi designado. Nunca vi um chamado ser designado tão rápido. E o chamado chegou e gente, ela acabou indo para a missão como não havíamos planejado. Ela acabou indo numa metade de semestre, né? Totalmente diferente do que eu tinha pensado. Mas todas as coisas que aconteceram me fizeram realmente saber que o Senhor havia preparado aquele caminho. Primeiro, ela foi chamada para uma missão que era Califórnia Long Beach, que nenhum de nós esperávamos. Depois, quando ela foi para a missão, o que nós não sabíamos nessa época, 2017, 2016, nós enfrentamos uma crise bem grande no Brasil. E a faculdade que ela estudava praticamente fechou as portas, praticamente faliu. Eu, que era professora nessa universidade, passei 2 anos sem receber salário. De certa forma, a minha filha foi poupada de tudo aquilo que estava acontecendo no país e que estava acontecendo na minha vida pessoal. Ela acabou sendo protegida, ela foi fazer a missão e ela não percebeu esses anos de penúria. Outra coisa muito interessante, quando ela chegou lá em Long Beach, ela era a única missionária que falava espanhol. E o presidente ficou extremamente animado com isso, porque existia um ramo que era um ramo latino e que há 25 anos eles só tinham élderes.
e que ele viu muitos dos membros comentarem que gostaria muito que tivessem sisters também no ramo. Então ele decidiu abrir aquele ramo também em espanhol. Ela recebeu inclusive uma outra plaquetinha, né, porque ela foi chamada para uma missão em inglês, depois em espanhol. E quando ela foi para esse ramo, faltava 3 meses para ela terminar a missão. E nesses últimos 3 meses, ela dividiu com elders nesse período. E ela conheceu um missionário, e faltava mais de 1 ano para ele terminar a missão dele nessa transferência. E o que acontece de interessante? Minha filha acaba terminando a missão. Quando ela termina, ela encontra a universidade dela. Os alunos saíram, tinha acontecido greves, muita coisa havia mudado desde sua época. E ela disse: mãe, eu não quero permanecer aqui e eu quero voltar para os Estados Unidos, eu quero estudar lá. Muitos dos meus amigos estão lá na universidade da igreja, é isso que eu quero fazer. Então eu disse: então vai lá, trabalha, porque não vou conseguir te ajudar sozinha. E ela conseguiu um emprego como instrutora do CTM, foi ser instrutora, economizou dinheiro, fez suas metas. E aquele missionário que ela conheceu naqueles últimos 3 meses lá na missão, começou a escrever para ela. E ela estava focada em: vou namorar aqui, vou conhecer alguém, vou ter experiência, para chegar mais experiente nos Estados Unidos, coisa que por 1 ano, mais de 1 ano que ela ficou no Brasil, não aconteceu. E quando finalmente desenrolou todos os papéis e ela foi aceita pela universidade e ela voltou para estudar nos Estados Unidos, o que aconteceu? Ela reencontrou aquele ex-missionário. Eles acabaram saindo, namorando, casando. E muitas vezes eu me peguei perguntando sobre aquele sentimento, que eu não tenho dúvida, do Espírito que me veio naquele dia, de que eu não precisava esperar e que minha filha tinha que ir para a missão rápida. E nós obedecemos. E ao obedecer, as bênçãos vieram de tal maneira na vida dela que eu fico pensando se a gente não tivesse seguido aquela inspiração. Talvez a missão dela fosse outra. Talvez ela não tivesse sido designada para abrir, para retornar aquele ramo em espanhol com as missionárias. Talvez ela não tivesse conhecido aquele bom rapaz. Talvez ela não tivesse o privilégio de ter ido para uma universidade americana, de ter se formado lá, de trabalhar hoje na sua área. Às vezes, gente, as bênçãos, ela vem quando nós somos rápidos em obedecer, rápidos em perceber. Então, que a gente possa ter essa percepção rápida na nossa vida, que a gente não possa demorar muito ao seguir esses influxos do Espírito Santo. Às vezes, a percepção rápida vem de ser generoso. Um outro discurso que foi uma indicação também dessa aula foi esse discurso da Michelle Craig, que era a primeira conselheira da Presidência Geral das Moças, que era Descontentamento Divino. É um título bem interessante, mas o que ela conta é a respeito de uma costureira que se chamava Susan, que frequentava a mesma ala do presidente Kimball, e percebeu que um dia o presidente Kimball chegou com um terno novo. E ela ficou pensando que ela tinha ganhado um corte de seda do pai dela, que aquele terno novo do presidente Kimball ficaria maravilhoso com uma gravata nova. Então ela voltou para casa esmeradamente, fez a gravata, costurou a gravata pro profeta e foi na casa dele entregar. Mas aí vieram os sentimentos de dúvida, porque quando ela chegou lá, ela começou a lembrar assim, depois de embrulhá-la com um papel de seda, Susan foi andando até o quarteirão onde ficava a casa do presidente Kimball. E quando estava quase chegando à porta da frente, de repente, ela parou e pensou: quem sou eu para fazer uma gravata para o profeta? Ele provavelmente tem um monte delas. E aí o que é que ela faz? Ela hesita e ela dá meia volta para ir embora. Nesse exato momento, a irmã Kimball abriu a porta e viu Susan. E disse: Susan, gaguejando,
Susan. E Susan, na verdade, Susan gaguejou. E Susan disse para a esposa do presidente Kimball, quando chamou o nome dela: vi que o presidente Kimball estava usando um terno novo no domingo. Meu pai acabou de me trazer uma peça de seda que ele comprou em Nova York. E por isso eu fiz uma gravata para ele. E antes que Susan pudesse continuar, a irmã Kimball a interrompeu, segurando-lhe pelos ombros, e disse: Susan, nunca ignore o desejo de ser generosa. Susan, nunca ignore o desejo de ser generosa. E essa irmã disse sobre essa história. Adoro essa história. Nunca ignore o desejo de ser generosa. Às vezes, quando sinto que devo fazer alguma coisa para alguém, fico pensando se foi inspiração ou só uma ideia minha. Mas então me lembro que aquilo que é de Deus convida e impele a fazer o bem continuamente. Portanto, tudo que convida impele a fazer o bem e amar a Deus e a servi-lo é inspirado por Deus. Que a gente possa ter percepção rápida para fazer o bem, para ser generoso. E eram essas qualidades que tinha Mormon. Olha só. E aí ele foi instruído, quando ele tivesse cerca de 24 anos, ele deveria ir ao monte, ele deveria retirar essas placas que estavam depositadas para o Senhor. E olha só, que incumbência um jovem de 10 anos recebeu. A gente vê que Joseph recebeu uma incumbência muito parecida. O Senhor confiou isso a Mormon. E é interessante, gente, que Mormon está escrevendo essa história anos depois. Ele já está escrevendo essa história na sua velhice. Ele recebeu essa incumbência de observar. Ele não escreve imediatamente. E a gente vê que Nefe também faz isso. Nefe, quando escreve a história, ele já é um homem feito. Não é um adolescente. E aí a mesma coisa. Ele vai relatando coisas sobre a vida dele. Quando ele tinha 11 anos, ele foi levado para uma cidade grande pelo pai dele, que era Zaraenla. Uma cidade enorme. E eu fico pensando nas impressões que deve ter causado na vida daquele menino. E ele diz que essa cidade estava tão coberta de edifícios que a quantidade de pessoas eram tão numerosas quanto as areias do mar. E ele, inclusive, relata como existiam os grandes grupos nefitas e lamanitas, a terra estava dividida, mas como existe uma série de itas, de povos, né, de jacobitas, josefitas, zoramitas, de como esses povos se compunham aí, esses dois grandes povos, desde lemuelitas e ismaelitas e etc. Então ele fala da guerra. Ele teve a vida dele marcada pela guerra. Gente, eu fico pensando isso, porque as atrocidades da guerra, né? Sangue, carnificina, mutilações, e como a gente depende do Senhor nesse período de guerra. Mas Mormon, ele vai presenciar um período completamente diferente da história, porque nessa época as pessoas não tinham o coração depositado na confiança do Senhor. Ou seja, os homens haviam se tornado tão iníquos que haviam degenerado. Haviam poucos fiéis. E a gente aprende com Mormon como ser obediente, como ser fiel, quando ninguém é. Quando a maioria à sua volta acha que cumprir mandamentos é besteira. Acha que ir para a missão é um absurdo. Acha que ajudar o próximo, em um mundo que você tem que ser cada vez mais individualista, mais egoísta, pensar em você, na sua carreira, na sua vida. Então a gente vê como o Mormon ele teve essa coragem de seguir adiante, né? E a gente vê como o Mormon era aí o chefe, era o líder deles, como teve uma época que Mormon percebeu como eles lutavam sem fé. Eles lutavam com sua própria força. E às vezes eles ganhavam suas batalhas com suas próprias forças. E eles achavam que não dependiam e não precisavam de Deus. Como o Mormon em um determinado momento desiste, não quer mais ser o líder deles, e depois acaba voltando atrás. Como deve ter sido difícil para esse menino que cresceu, vendo essas guerras, vendo essas batalhas, vendo esse povo se degenerar, vendo esse povo se misturar com os ladrões de Gadianton, como esses ladrões que
que inundam a terra. E eu fiquei pensando, gente, por que precisamos desse relato? Por que precisamos do livro de Mórmon nos nossos dias? E a gente vê exatamente essas cenas que Mórmon resume, ele não descreve tudo, mas a gente pode ver como um filme o desenrolar dessa história, a tristeza que deve ter sido, né, quando ele lamenta e diz, se tivéssemos nos arrependido. É você ver uma história e dizer, podia ter sido diferente, porque não fomos fiéis, porque não guardamos os mandamentos, porque não demos ouvido à voz do Senhor. Tantas coisas a gente aprende, né? A gente aprende, inclusive, porque quando a gente vê os nefitas ganhando a batalha a princípio, e a gente fica pensando que eles não tinham o Senhor do lado. Eles venciam porque o Senhor permitiu, mas eles nem reconheciam isso. E eles venciam e achavam que estou vencendo por minha própria força. Como às vezes a gente pode ser tentado a de repente ver alguém inativo, ver alguém que não guarda os mandamentos, ou essa pessoa mesmo que se inativou, ou que não é membro da igreja, que não tem nenhum interesse em aceitar o evangelho e às vezes progride na vida, é bem sucedido de bens terrenos nesta vida e se acha sábio e se acha que tem muitas posses, e como essas pessoas muitas vezes podem se julgar melhores do que aqueles que são fiéis ao evangelho e às vezes têm tão poucos recursos. Então, que a gente possa lembrar que a nossa força, ela vem do Senhor. E que Ele vai tirar e vai dar enquanto Ele permitir. E que ser bem-sucedido nessa vida não representa nada para o Senhor. Porque esse povo, nefitas, se tornaram ricos, industriosos e orgulhosos. E essa ruína trouxe a queda. Esse não reconhecer a mão do Senhor em todas as coisas. E Mórmon, ele reconhece a mão do Senhor. A gente vai ver como ele tem a visita do Salvador, como ele recebe esse abraço do Salvador, como ele se sente amado, ele sente esse amor, ele prova desse fruto. São semelhantes que a gente vê no sonho de Leí, da árvore da vida, o fruto mais desejável, que é o amor de Deus, que é a sua generosidade, que é a sua misericórdia, que é sentir o amor do Salvador por nós, a sua salvação, a sua expiação infinita, né? De nós, simples mortais, pecadores, mas que o Senhor está de braços abertos para nos cobrir. O próprio nome expiação significa cobrir. Gente, a iniquidade era tão grande que a gente lê, a iniquidade, porém, prevaleceu na face de toda a terra. Em Mórmon 1,13. De tal forma que o Senhor retirou seus amados discípulos, cessaram os milagres, as curas, por causa da iniquidade do povo. E por conta da sua iniquidade e descrença, já não havia dons do Senhor, e sobre ninguém descia o Espírito Santo. Mas Mórmon provou a bondade de Deus. E ele procurou pregar ao povo, mas ele teve a sua boca fechada por aqueles que haviam se rebelado deliberadamente. E a gente vê esse livro tão igual aos nossos tempos. A gente vê as pessoas se rebelando contra o Senhor deliberadamente e tentando calar a voz dos profetas. A gente vê o poder do maligno aumentar nesses últimos dias. O livro de Mórmon foi escrito para nós. Todas essas guerras, toda essa destruição, todo esse ciclo que acontece no livro de Mórmon é para nos lembrar de não repetir. Todas as contendas causam a destruição. Os profetas têm nos advertido sobre isso. Esses povos divididos, a contenda causou a ruína. Observem que muitas vezes a contenda pode começar na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, nas organizações, nas nossas alas, nas nossas estacas, nas presidências, que a gente tenha muito cuidado em nem ter esse espírito de contenda, mas ter um espírito de mansidão, um espírito de amor, de defender o que acreditamos com amor, com respeito pelas pessoas, e que assim a gente possa ter o espírito para ter essa percepção rápida,
de perceber o sentimento dos outros, de não magoar os outros. Eu sou tão grata por esse evangelho, porque a gente chega no final aqui em Mormon, a gente vê essa destruição total. Eu vou finalizar vendo essa destruição quando há uma grande batalha e nessa batalha só restam aí 24 pessoas. A gente está em Mormon 6, e depois de haverem passado e abatido todo o meu povo, com exceção de 24 de nós, entre os quais estava meu filho Moroni, tendo nós sobrevivido aos nossos mortos, vimos a manhã seguinte, do topo do Monte Cumora, quando os lamanitas voltaram para seus acampamentos, os 10.000 de meu povo que foram batidos, que haviam sido comandados por mim. E ele diz no 22 aquilo que é muito triste: ó, se tivéssemos arrependido antes, que esta grande destruição vos sobreviesse. Se tivéssemos arrependido antes, se, gente, sempre o se, sempre o condicional. Se tivéssemos, como será que a gente vai olhar a nossa vida? Diz que em determinado momento os nefitas foram para a batalha vendo a morte, e eles foram com pavor. Se a morte chegasse e batesse na nossa porta hoje, será que a veríamos com pavor? Como veríamos a morte? Que o Senhor realmente nos abençoe para que a gente possa ter um espírito de esperança, de fé, que é isso que é Cristo. Se a gente precisa mudar algo na nossa vida, que a gente mude. Se a gente precisa se arrepender, que a gente se arrependa. Enquanto há tempo, temos profetas vivos falando para nós. Temos coisas a organizar, a pôr em ordem, que a gente vá pôr em ordem. Mas que a gente se prepare, para que a gente não chegue no final de tudo pensando, ó, poderíamos ter feito diferente. Nossa percepção podia ter sido rápida. Poderíamos ter sido mais sérios com as coisas do Senhor. Que a gente possa ver o exemplo de Mormon na nossa vida. Que a gente possa lembrar que esse livro foi escrito para nós, nos nossos dias. Essas guerras foram descritas para que a gente entendesse que há uma semelhança muito grande com o que está acontecendo com esse povo, conosco nesses últimos dias. E que a gente se prepare para esses momentos. Obrigada e até a próxima.